você tinha ali no segundo reinado, né, Dom Pedro II, você tinha uma forma de governo ali que tinha durado quase 60 anos, foi o maior governo no Brasil, foi Dom Pedro II. Ele é considerado um dos maiores estadistas do Brasil, né, bem condecorado aí no Senado. Ele tem literatura, né, tem a Lilia Moritz Schwartz, que escreve muito sobre ele, né? Ela escreve um livro chamado O Imperador dos Trópicos, se eu não me engano o nome dele. Ele tinha uma reputação no mundo de primeira linha, né? Era considerado um estadista mesmo digamos assim, de alta categoria. Sim. E do contrário do que muita gente pensa, a monarquia naquela época ela não era uma monarquia absolutista, né? Porque você tem dois tipos de monarquias atuais, que são as monarquias absolutistas, na qual o rei ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo, né? Mas na época absolutista ele só é chefe, ele é as duas figuras ao mesmo tempo. Ele congrega, ele é autoritário, né? E hoje em dia, quer dizer, as monarquias que existem, né, como a britânica, elas têm uma divisão, é a monarquia constitucional, né? Ou monarquia parlamentarista, que tem a representação do povo e tem um chefe de Estado que é o monarca. No caso lá da Inglaterra, do Reino Unido, o rei Charles III, Isso. ele representa o Estado. Exato, né? exato. E o primeiro-ministro é o chefe de governo. Exatamente. Né? Então, isso é numa monarquia parlamentarista. O que nós tivemos aqui no Brasil também foi assim? Foi assim. Foi uma monarquia parlamentarista, mais conhecida como monarquia constitucional, né? Você tinha a Constituição que limitava os poderes do rei, né? Ou do imperador, no caso, e tinha o parlamento representando o povo, né? Você tinha a eleição dentro do parlamento que elegia o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro ele era eleito de acordo com a pauta, né? O conservador, a liberal, tinha uns partidos na época, né? Com as suas determinadas... Já havia essa confusão aí, já tinha essa confusão, né? Tinha direita e esquerda e tudo mais na época. E aí começou-se a se desgastar. Primeiro, você tem três grandes fatores aí na época, né? Você tem a escravatura, né? Que é uma mancha negra na nossa história. Você tem também o exército. Teve a Guerra do Paraguai. Teve a Guerra do Paraguai, que é essa questão do exército, né? Que o exército estava insatisfeito tanto com o parlamento quanto com o chefe de Estado, que era o imperador, né? Porque dava mais prioridade para a marinha, né? Que na época se chamava Armada Imperial. E você também tinha um conflito de ideias por causa da chegada daquelas ideias iluministas, né? Que veio a Revolução da França, né? Isso. Há mais ou menos uns 50, 100 anos atrás. Da Revolução Francesa. Exatamente. Né? Do igualité, fraternité e liberté. Isso, né? No mundo todo estava formigando na cabeça dos ideólogos. Inclusive, se você for olhar para a América do Sul, você tem os países da América Espanhola aderindo a essas ideias e fazendo revoluções. Né, a revolução ali nas Américas Espanholas, né, com Cartilho, teve aquela revolução argentina, teve revolução na Venezuela, teve revolução na Colômbia, e todas elas se fragmentaram, era um grande império. Todas elas se fragmentaram em pequenas repúblicas, né? São republiquetas que começaram como ditaduras. Aqui no Brasil não foi diferente também. Algumas permanecem, né? Algumas permanecem, como a de Maduro, né? E aí eles fragmentaram, o Brasil foi na contramão em 1822, tornou independente e virou um império, né? Conseguiu manter a unidade. Então, passando mais para frente assim na história, com esse desgaste desses fatores, né? Houve a questão da quartelada do 15 de novembro de 1889, que foi com Deodoro. Que na verdade não foi bem com ele, né? Tem muito mais história aí por trás. Eu li isso no livro de 1889 do jornalista, como é o nome dele? Não estou recordando. É um livro, 1889. É um jornalista que escreve, muito bom. Ele pega a todos... Dimenstein, não? Não. E ele vai escrever lá que Deodoro estava inclusive doente, né? Acamado. Chega que tinha um bocaiúva lá na cama dele e fala... O Quintino. Que era republicano. Tinha, o Dom Pedro II nomeou o teu inimigo pessoal, né? Que era a questão também amorosa que ele tinha lá, o Visconde de Ouro Preto. E nomeou para o gabinete do Estado, né? E você ficou de fora. Aí ele ficou pé da vida, disse, diga ao povo que a República está proclamada. Isso foi na cama, né? Acamado, doente. E aconteceu depois daquele movimento. Então foi uma daquelas situações que ainda hoje são muito comuns de uma revolta de um amigo contra outro na política. Na política, isso. E é engraçado, eles mandam amigos, dizer ao povo, né? Diga ao povo. Eles eram amigos, né? Sim, Deodoro era amigo pessoal de Dom Pedro II. Inclusive, quando ele vai a primeira vez, quando estava tendo uma confusão na quartelada, a respeito do desgosto com o imperador,
A primeira palavra que o Deodoro fala lá na quartelada, ele levanta a boina dele e fala, né? Viva o imperador! Diferente do que eles pensavam, viva o imperador, a gente está lutando para derrubar ele. E mais para frente acontece esse 15 de novembro, né? Inclusive ele morava a mais ou menos 500 metros ali é como se fosse o 25 BC aqui, ele morasse num daqueles apartamentos ali em frente. BC, em frente, perto da quartelada, né? E é interessante porque tem um outro historiador paulista que escreve um livro chamado Os Bestializados. Por que o título é esse? Porque ele explica que naquele momento ali que foi proclamada a República, né, as pessoas assistiram aquilo ali bestializadas. O que é isso? O que está acontecendo? Então não teve participação popular, né? Se foi uma participação do pequeno grupo ali de cadetes, né, que tinham ideias iluministas, que entendiam que quem deveria governar o país eram os militares que eram formados em ciência política, que eram formados em ciências militares e técnicos. Então o governo deveria ser formado assim, né, basicamente só de militares e técnicos. E foi isso que mais ou menos aconteceu. Quando a República é proclamada, o primeiro presidente do Brasil é Deodoro da Fonseca e inicia a República da Espada. Né? Na historiografia oficial, né, você tem a primeira República como se fosse uma ditadura. Né? Que inclusive aí a inflação média do Império, né, era 1%, foi para 10%. Nos outros anos, 40%, 50%. Porque teve uma confusão, né? Deodoro renunciou, subiu Floriano Peixoto, que foi mais duro ainda, matou o Barão de Mauá, né, na época. Assassinou, né, na verdade, porque ele não queria receber cargo na República. Ele se recusou, dizendo,